Muito bom. Estou aqui para ser sabatinado por vocês. Podem fazer perguntas que não sejam difíceis, tá? Quem começa? Opa, vamos lá. O senhor, presidente, enquanto sociólogo, se eu não me engano, formulou a teoria da dependência, correto? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa teoria, nas suas palavras, e saber se o senhor acha que essa teoria se aplica no Brasil de hoje. Vamos lá. Não é fácil essa sua pergunta, né? Não é que eu tenha formulado uma teoria da dependência. Muita gente trabalhou nos anos 60, 70 sobre essa noção de dependência. E eu sempre me opus até à ideia de que fosse uma teoria, por uma razão complicada. Porque teoria mesmo é do capital, é do capitalismo e tal. Isso é uma maneira do capitalismo se desenvolver. Não é uma coisa, não se trata de uma situação que possa gerar por elas próprias suas leis e uma teoria. Ela é uma situação que aconteceu depois que houve a expansão do capitalismo industrial para os países da periferia do sistema capitalista. Qual é a diferença entre uma situação de dependência e uma situação colonial? Que era o que existia antes. Aqui na colônia, a colônia, por definição, ela não tem autonomia, ela é subordinada a. Então, quando a Europa se expandiu para a África e colonizou a África, ela lá não tinha uma dominação direta política. Os países da América Latina e alguns outros países da Ásia foi diferente. Eles foram colônias no passado. No caso do Brasil, foi até o começo do século XIX. De lá para cá, era um país independente. Então, isso, pouco a pouco, constitui uma situação diferente da situação colonial. Por quê? Porque tendo um governo, tendo um Estado, e dependendo da forma de organizar a produção nesses países, eles têm mais graus de manobra do que uma colônia. E, por outro lado, que nesses estudos que eu fiz, que eu queria mostrar naquela época, era, além disso, quer dizer, olha, não pode confundir colonialismo com dependência. Dependência é uma situação distinta da situação de colonialismo. Segundo, não se pode pensar que todos os países são dependentes da mesma maneira. Há países que são dependentes porque eles não foram capazes, por que não? E ainda por cima não foram capazes de gerar por eles próprios uma economia com propriedade local. Então, são países que têm, por exemplo, uma grande empresa estrangeira que explora o estanho ou o cobre. Bom, há outros países que, a partir do desenvolvimento da agricultura, ou criaram economias de exportação, ou alguns deles, mais tarde, também conseguiram se industrializar, como é o caso do Brasil, da Argentina e tal. Então, não é a mesma coisa você falar, são todos dependentes, depende da forma de dependência. Então, esse estudo que eu fiz foi para mostrar, primeiro, não confundir colonialismo com imperialismo. Segundo, não pensa que tudo é igual. E cada um desses países tem um desenvolvimento diferente, dependendo do tipo, se conseguiu criar uma base própria, se conseguiu uma economia agrícola ou se conseguiu uma economia industrial, eles têm caminhos diferentes e criam classes sociais diferentes. No caso dos países que se industrializaram, cria uma classe trabalhadora, um proletariado. Nos países que são economias que eu chamei de enclave, quer dizer, que o capital estrangeiro vem e explora uma mercadoria, tem também um proletariado. Só que esse proletariado está circunscrito àquela região e ele não participa do conjunto da sociedade, ele está ali no enclave. Então você cria enfim, por aí vai, tem uma opção de diferenças que foram estabelecidas aí. Eu estava dialogando nessa época, isso você perguntou, coisa complicada, com duas teorias diferentes. Uma que era da Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão da ONU, no qual eu trabalhava, cujo chefe era um chamado Raul Prebisch, e junto com economistas como Celso Furtado, tinham desenvolvido uma teoria de dizer que o mundo tem o centro capitalista e a periferia. Eu digo, é verdade, só que essa periferia que é dependente não é igual, ela não é homogênea. Temos que diferenciar essa periferia. E tem que entrar os fatores políticos, se tem governo, não tem governo. Então você tem caminhos possíveis diferentes para esses países. Então mais tarde eu escrevi um outro trabalho chamado Desenvolvimento Capitalista Dependente Associado. Por quê? Porque começou a haver investimento estrangeiro nesse país, caso do Brasil, caso do México, né? E isso já gerou uma dinâmica diferente. Então você tem a possibilidade de avançar. Bom, a sua pergunta, isso vale hoje?
vale em outros termos, que hoje você tem um outro tipo, o capitalismo de lá para cá, faz 50 anos que eu escrevi isso, 40 anos, né? De lá para cá modificou-se bastante. O que aconteceu? Aconteceu a globalização. O que é a globalização? A globalização é aquilo que lá, quando eu escrevi nos anos 60 sobre isso, era o começo da industrialização no Brasil, na Argentina e tal. Isso se espalhou muito porque os meios de comunicação mudaram, os meios de transporte e, sobretudo, a internet. Foi possível descentralizar a produção. Então, hoje, os países, os Estados Unidos não tem praticamente mais nada. A Inglaterra não tem mais indústria. Né? A indústria foi para a periferia. O controle, em grande parte, continua nesses países que eram ricos antigamente, continuam ricos. Por quê? Porque eles controlam o capital e a nova tecnologia. Então, mas são relações diferentes. Já, né? Então, você tem que... E como você teve a globalização, sobretudo a financeira, tudo passou a ser controlado por grandes conglomerados financeiros, o capitalismo mudou muito. Então, o tipo de relação é diferente. E permitiu, você vê a China. Ninguém podia imaginar, quando eu escrevi aquilo, que a China fosse o colosso que ela é hoje. Nem mesmo o Brasil, nem o México. Né? Então, você tem, nas ciências sociais, você tem sempre que acompanhar a evolução da história. Não é uma teoria fixa, não é como a lei da gravidade. Joga a maçã para cima e ela cai, em qualquer lugar do mundo que você esteja. Na vida, na história, na economia, no desenvolvimento dos países, não é assim. Isso vai mudando, as regras vão mudando. Então, você tem mesmo que eu use o mesmo método, eu tenho que atualizar o método. Eu não posso simplesmente transferir os conceitos que eu desenvolvi lá para hoje. Tem que enriquecer esses conceitos com as dimensões novas. Desculpe a explicação longa, mas é que a sua pergunta é complicada. Na opinião do senhor, como que o Brasil lidaria com a legalização da maconha, mesmo não tendo uma base sólida de educação e saúde? Bom, eu não sei se é o caso de legalizar a maconha. Quem legalizou foi o Uruguai. Né? O que na minha comissão nós temos proposto é outra coisa. É a descriminalizar. Quer dizer, não botar na cadeia o usuário de droga. Porque ele é vítima, ele não é, a menos que ele seja agressivo. Aí tem que ir para a cadeia. Mas só pelo uso da droga, não. Então, é descriminalizar. Legalizar significa outra coisa. Significa que você pode dizer que pode e tem que dizer quem é que produz, então. Né? Se pode, como é que tem acesso? Então, não é tão simples assim. Por isso que nós temos sido cautelosos no avançar disso. Então, temos dito o seguinte, olha, se é melhor, de qualquer maneira, você regular o uso, mesmo que você permita o uso, tem que regular. Porque a droga faz mal. Todas as drogas fazem mal. Então, se você simplesmente disser é legal e pode fumar, ou maconha, ou tomar cocaína, você vai criar um desastre, porque as drogas fazem mal. Isso tem que sempre vir acompanhado de regulação e de educação. Campanhas para dizer, ó, não deve, não pode. Exemplo, cigarro. O cigarro não é proibido, mas é regulado. E é cada vez mais regulado, porque o cigarro faz mal. E faz até mais mal do que algumas drogas. Né? Bom, o álcool. O álcool é pouco regulado no Brasil. Em outros países é muito regulado. A menor de uma certa idade não pode, né? Mas não é proibido. Por que não adianta proibir? Porque aí faz por baixo do pano. E aí você cria o mercado negro, cria a violência, cria o crime. Então, esse é que é o problema. Como é que você, não deixando de dizer, olha, a droga faz mal, é melhor não usar, tentar coibir, etc., etc., mas não simplesmente proibir e perseguir, porque não resolve. É o que está acontecendo no México, na Colômbia, no Afeganistão. E isso está mudando. O presidente atual da Colômbia já se declarou favorável a mudar essa política. E mesmo o presidente atual do México, que está na luta lá contra os bandidos, lá, os contrabandistas, acabou de declarar nos Estados Unidos que essa luta não vai, que tem que arranjar outra maneira, em outros termos. As drogas fazem mal, é preciso combater mais inteligentemente que simplesmente proibido. É preciso educar, regular e ir mostrando o que pode e o que não pode. Tá? Boa tarde. Diga. Então, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, do artigo 40, de 12 de fevereiro de 1998, entende-se por unidades de conservações, reservas biológicas, ecológicas, estações ecológicas, etc., criadas pelo poder público. Por que as punições a essas criadas pelos poderes públicos não estão incluídas as de posse privada, as reservas de patrimônio privado? Eu não entendo a pergunta. Tipo, Isso são as APAs, Área de Proteção Ambiental. As RPPNs. Sim. Reservas de Proteção do Patrimônio Natural. Sim. Aqui a lei só se aplica àquelas que são criadas pelo poder público. Porque elas são do poder público.
existem algumas que são privadas. Mas aí tem que aplicar também. Se aplicam de qualquer modo? Bom, eu não sei dizer porque eu não sou nem advogado, mas provavelmente sim. Provavelmente sim, não pode haver uma regra só para o público, não para o privado. Se não houver, está errada a lei. É que não fica explícito aqui. Pode ser que não esteja explícito, mas eles provavelmente vão aplicar a mesma regra, não tem? Como o senhor vê o fato do Brasil crescer apenas 4.000% ao ano, independente se a economia está boa ou ruim? Como crescer quanto? 4.000% ao ano em média. Quem? O Brasil. Não cresce tudo isso não. Muito menos. Não, mas é o dado oficial. Que Não. Em média, não. Em média, o Brasil, eu não sei exatamente, para te dar os dados que eu sei. No meu governo foi 2,7, no governo do Lula foi 3,8, no governo da Dilma é abaixo de 2. O Brasil não cresce muito, gente. O Brasil cresceu muito na década de 70, 1970 e 1980. Aí crescia 7, 8% ao ano. Bom, por quê? Porque havia um forte investimento público e esse investimento público era nas áreas produtivas e, ao mesmo tempo, nesse período, a condição de vida da população piorou. O que acontece é que, mais recentemente no Brasil, o seu crescimento foi menos impressionante, mas a condição social melhorou. Essa ideia de você crescer o PIB, essa obsessão pelo crescimento do PIB é um pouco perigosa, porque tem que ver crescer de que maneira, quem se beneficia, qual é o tipo de crescimento, ele respeita o meio ambiente ou não, né? Então, é claro que você tem que ter uma base de crescimento razoável. Se o Brasil conseguisse crescer, eu não digo nem muito, a 4% ao ano em 20 anos, isso muda o país. Se nós melhoramos, tendo crescido nessa maneira pequena, como eu disse aqui, bastante pequena, e nós melhoramos, se você conseguir crescer a 4, já vai muito bem. A China cresce a 9, ou sei lá quanto, mas a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, dos quais uma boa parte está no campo e está fora do jogo, precisa incorporar. Não é o nosso caso. A população brasileira, que cresceu muito explosivamente, agora não cresce mais. Está numa curva já mais amainada. Então, a demanda de emprego pelos jovens vai diminuir. Então, nós não precisamos ficar tão impressionados com a taxa de crescimento. Tem que ver, esse crescimento é suficiente? Se for a 4, já começa a ser razoável, porque a taxa de crescimento da população é 1 ponto qualquer coisa. Então, você está com crescimento per capita real razoável, né? E desde que seja um crescimento melhor distribuído. Eu dei o exemplo dos anos 70, quando nós melhor crescemos, mais crescemos, a distribuição foi péssima. Então, a saúde piorou, a educação piorou, tudo, porque não havia uma maior equidade. Então, tem que compensar o dado do PIB pelo dado da equidade. Você falou do taxa oficial, quer dizer, o governo diz que o ano que vem vai crescer a 4, todo o governo diz que o ano que vem vai crescer a tanto, mas quando você vai ver o dado mesmo, não foi 4 nunca. Nos últimos... Houve momentos que foi 4, houve no ano 2011, 10, foi 7, porque no ano anterior foi 0. Então isso é comparativo também. No ano 2000 foi 6, mas não vale. Quando você faz a média não é tão alta assim. Hoje fazem 20 anos que ocorreu o massacre do Carandiru e recentemente o governador Alckmin ele deu uma declaração falando que em caso de resistência por parte dos bandidos, né, a polícia tem o direito de matar. Aí eu queria saber se o senhor, como alguém que lutou, uma pessoa que lutou contra a ditadura, o que o senhor acha da opinião do governador? Direito de matar ninguém tem. Você pode ter circunstâncias que para você não morrer, você mata. Mas você não tem o direito de matar. Isso é uma coisa... Eu acho que, não, como eu sou contra a pena de morte, acho que ninguém tem o direito de matar. Meu nome é Laís e em relação ao massacre do Carandiru, qual a sua posição sobre a redução da maioridade penal? De 18 para 16, por exemplo, já que com os 16 anos a gente já pode votar. É uma coisa controvertida, né? Porque é como a pena de morte. Né? Pode dizer, tem certos crimes que são tão bárbaros que você justifica a pena de morte. Só que os estudos que são feitos mostram que a pena de morte não desanima o criminoso. Né? Nos Estados Unidos tem pena de morte e o efeito não é positivo. A questão da mesma coisa, a questão da maioridade criminal, né? Talvez até 18, vai lá 16, eu acho que seria uma coisa muito... Eu não votaria a favor de baixar para 16 anos. Apesar de que eu sei que tem gente que é criminosa aos 16 anos e vai ser punida.
mas punida de uma maneira diferente da punição que se dá quando o ato é criminoso. Eu sei também, você basta ver nos depoimentos dos inquéritos policiais, o sujeito mata e eu sou de menor, como eles dizem, né? Que é porque assim não vai sofrer. E até grupos de bandidos usam pessoas menores justamente para evitar de ir para a cadeia. Então a gente tem que ser ponderado na análise da situação. Mas, de qualquer maneira, eu precisaria estar convencido de mais dados que me mostrassem que, ao diminuir a idade penal, você diminui realmente a criminalidade e a violência. Meu nome é Camila. Sobre as alterações no Código Florestal que aconteceram em abril, levando em conta as várias manifestações que ocorreram contra e os interesses da bancada ruralista, o senhor teria uma posição diferente da presidente Dilma, se fosse o caso, e por quê? Não teria. Não teria. Eu acho que ela fez o que tinha que fazer. Ela coibiu os exageros dos ruralistas. Depois o Congresso melhorou, chegaram a um certo entendimento. Provavelmente ela agora está numa posição mais delicada. Mas também, se você olhar o que era a proposta inicial e a proposta atual, chegou já a um certo meio termo mais aceitável. Mas eu acho que aquilo que ela vetou, ela tinha que vetar. Basicamente, a questão de você não ser penalizado por mata que tenha destruído quando já era proibido. Não tem sentido, tem que ser penalizado. Meu nome é Thaís, eu trabalho em uma empresa de arqueologia e eu queria saber por que o senhor não reconhecia a arqueologia como uma profissão no Brasil. A sociologia? Não, a arqueologia. Eu não reconhecia? Aí eu não me lembro disso, mas eu sou de sociologia, eu me lembro. Sociologia que eu me lembro é o seguinte, não reconhecer a profissão. Eu não queria que se estendesse o curso de sociologia, o curso secundário, por uma razão simples, porque não tem professor suficiente para isso. Então vai virar aula de ideologia e não de sociologia, né? E porque eu acho que para você a matéria fundamental é a história. E você na história você introduz elementos de sociologia para você poder... E de arqueologia. A arqueologia, o raciocínio é o mesmo. Agora, não é que vai proibir a profissão de arqueologia, nunca. Outra coisa talvez seja o reconhecimento da profissão. Bem, eu, em tese, sou contra, porque isso é uma coisa corporativa. O jornalista, por exemplo, que é uma campanha muito grande. Precisa ter diploma para ser jornalista ou não? Bom, é claro que você tem que ter as suas qualificações para ser. Agora, quando você regulamenta a profissão, você cria um imposto, sindicato, uma opção de coisas. Eu não me lembro especificamente, nem sei qual é o caso da arqueologia. Agora, aqui no Brasil tem a mania de que tudo precisa de regra, tudo precisa que o governo aprove. E eu não acho que isso deva ser sempre assim. Jornalista, por exemplo, se o jornalista aceita uma pessoa que não tem um diploma de jornalista, mas sabe ler e escrever e escreve bem, eu não vejo razão para você porque não passou por aquela corporação de ter o diploma. A arqueologia é mais complicado, porque é difícil ter arqueólogo amador, mas deve ter também, né? E alguns devem ser competentes, né? Eu acho que a gente deve olhar sempre mais para o mérito do que para as qualificações formais, do que para o papel, o diploma, né? E a nossa mentalidade é primeiro o diploma. Depois de ter aquele diploma, não sabe nada e fica só com o título de doutor na cabeça. Não adianta muito. Meu nome é Camila e a minha pergunta é em relação às eleições que vão acontecer no domingo agora. Eu queria saber se o senhor acha uma boa estratégia do candidato Serra relacionar o PT, o Mensalão, e as alianças com alguns políticos como o Paulo Maluf, se isso vai ajudar ele a ir pelo menos ao segundo turno. Eu não sei, eu não gosto de discutir a eleição, eu não estou... Aqui não é lugar de político, né, para discutir a eleição. Eu não sei se... nessa hora, todos os candidatos e todos os partidos usam todos os argumentos porque ficam no desespero, né? Se isso dá certo ou não dá certo, vamos ver depois, né? O Mensalão é um fato público. Não se trata de uma coisa que não se... Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe quem são os responsáveis, todo mundo... É um fato público, né? E a aliança com o Maluf, eu acho que aí é difícil que alguém critique, porque todos fizeram, né? E talvez você possa achar que não devesse ter feito, é outra questão, mas sabe como é, na eleição que é o voto, né? Agora, o Mensalão é um fato... Use ou não use, as pessoas sabem quem foram os responsáveis pelo Mensalão e tal. Eu não sei se a população, como é que a população forma o voto, a opinião no voto, para poder, se isso influencia ou não. Eu acho que sempre na eleição
E eu não quero falar particularmente sobre esse caso, sobre PSDB, coisa desse tipo. Mas depende sempre de como se coloca a questão. Não basta você ter a razão, ter a verdade. É como é que você explica e como é que você faz com que o eleitor, o potencial eleitor, se toque com o que você está dizendo. Você pode mostrar isso de uma maneira agressiva que não dá resultado. Pode mostrar de maneira não agressiva que talvez dê resultado. Isso ou qualquer outro tema. Né? E porque, queiramos ou não, uma eleição de massa como é a nossa aqui, não é a decisão não é quem é o mais capaz, nem quem é o mais razoável. Há muito de emocional nisso aí também, muito de sensibilidade. Eu acho que precisaria saber. Eu não acompanho isso. Nem quando eu era candidato eu não acompanhava como chama, a campanha eleitoral, os spots, os outros. Só para ter uma ideia, o Lula foi, quando perdeu a segunda eleição para mim, foi lá me ver, eu me dou com ele. E ele falou qualquer coisa, eu digo, Lula, não perca seu tempo. Eu nunca vi você falar, porque eu não quero ver você falar mal de mim. Então eu não vejo. Então agora, se eu não quero ver nem dos meus, quanto mais dos esses, eu não vejo. Não estou dizendo que não devam ver. Né? Eu acho que, me parece, vou dizer uma coisa que é palpite, eu acho que o programa eleitoral, tal como ele é hoje, que é tão estabelecido como vai ser, tem cada vez menos influência sobre o voto. Se não fosse assim, o atual que está na frente de São Paulo, que tem um tempinho pequeno de televisão, não estaria na frente. Né? Eu não sei bem como é que se forma o voto hoje, mas eu tenho dúvida de que a campanha, tal como ela é feita hoje, com marqueteiros, que transformam tudo em sabonete e faz a propaganda, eu não sei se isso ainda tem tanta eficiência ou se a opinião se forma mais informalmente, pela mídia social, pela conversa, não sei. Meu nome é Gabriela. Levando em consideração a falta de informação e intolerância para assistir à programação do horário político na televisão, o senhor acha que jovens com 18 anos de idade estão aptos a exercerem seus direitos como cidadãos votando conscientemente nas eleições? Mas nem os velhos. Quando você vê a separação por grupo de idade, a dispersão do voto é mais ou menos a mesma. É raro ter concentração numa dessas camadas de idade. Né? Eu não acho que hoje em dia, uma pessoa com 18 anos não tenha condições de opinar, de escolher, de votar. Né? Eu votei, eu era membro da Constituinte, eu votei na Constituição. Nós baixamos a idade de voto para 16 anos. Né? Não é facultativo, mas está com 16 anos. Você pode dizer, será que uma pessoa de 16 anos... Depende, nós estendemos para os analfabetos. Antes eram as mulheres que não podiam. Né? E, na verdade, como a eleição toca todo mundo, você bem ou mal, a decisão vai afetar a vida de todos, é razoável que todos votem, todos decidam. O grau de capacidade que a pessoa tem de escolher bem ou mal, primeiro o bem ou mal depende de cada um, depende dos valores que você tem. Uns acham que o bom, outros que é mal, não é uma coisa estabelecida. Né? Tem uma pluralidade. Mas a capacidade, dentro dessa pluralidade, das pessoas votarem, depende muito mais dos políticos do que das pessoas. Né? Eu estou dizendo aqui, eu acho que seja errado, que esse sistema que se esgotou, esse marketismo que está dominando, as pessoas já sabem o que vai ser a resposta, como é que é. Então, acredito eu que se está havendo falha, não é das pessoas que não têm informação, é a incapacidade da elite política de transmitir alguma coisa, de passar alguma mensagem que toque. Isso não é... Quando ela tem essa capacidade, as pessoas se tocam e reagem. Aí é jovem, é velho, todo mundo se toca. Eu não teria tanto medo do voto jovem, não. Então, agora você está perdendo, né? Protesta aí. Meu nome é Rafael. Eu queria saber, na sua opinião, se você acha que é melhor que os estados coordenem o ensino público e fundamental e médio, ou que o governo federal coordene, e qual é a importância do Enem nessa perspectiva, já que é uma prova que é aplicada no país inteiro e, de certa forma, avalia os estados. De certa forma? Avalia o ensino público. Não, mas eu não entendi o que você me disse. De certa forma, o quê? Avalia o ensino público em cada estado. Sim. Bom, primeiro eu acho o seguinte, pela Constituição,
Na verdade, o governo federal, pela Constituição e pela tradição, o governo federal se concentrava mais no ensino superior. E depois dá para perceber que se você não tiver alguma suporte federal, é difícil você fazer com que haja uma coordenação e que as coisas avancem. Então, pouco a pouco, isso foi sendo modificado. Mesmo no meu tempo, nós mudamos a Constituição para permitir que o governo federal transferisse recursos para os governos estaduais e municipais com o propósito de de generalizar o acesso à escola pública no fundamental. E a ideia é de que essa escola pública fundamental deva ser predominantemente oferecida pelo governo municipal. Os governos estaduais deveriam ficar muito mais restritos à parte de escola de secundária, ginásio, né? E também uma parte do ensino técnico. Hoje, o governo federal só tem uma escola de ensino secundário, que é lá no Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que é tradicional, mas não tem nada. Então, você tem... E o grosso do ensino hoje é primário, fundamental, digo, é municipal, né? E às vezes tem algum estadual também. E o grosso do ensino secundário é estadual. No ensino secundário, além do estadual, tem o privado começa a ter peso. No primário, não. É muito pouco a parte da população que faz o fundamental em escola privada. O secundário já começa a aumentar a participação da escola privada. E no ensino universitário, aí basicamente tem... São Paulo tem, independente, a USP tem 3. Unicamp, a USP e a Unifesp são estaduais. Mas, em geral, nos outros estados, todo o ensino superior é federal, né? Você pergunta, seria melhor que os governos estaduais coordenassem o ensino secundário e técnico? É possível que seja melhor, mas sempre haverá uma articulação com o governo federal, porque o governo federal tem, digamos, tem mais recursos. O problema é que o governo federal não tem ele a capacidade de executar. Ele tem que passar o recurso para o governo estadual ou para o governo municipal e ele tem que definir normas e tal. O Enem é um instrumento de avaliação da escola, para ver como é que funcionam as escolas, que é geral, é universal e tal, e é do Ministério da Educação. Eu acho que o Enem foi um passo adiante, porque nós temos sempre que avaliar, para poder ter uma ideia de como é que nós estamos. Sobretudo a avaliação, quando ela é feita, não com o propósito de reprovar o aluno, mas de avaliar a escola. Está indo bem? Está indo mal? Se você não tiver padrão de comparação, você não avança na vida. Tem que haver esse padrão de comparação. Em geral, nós brasileiros somos refratários, não gostamos de ser avaliados. Achamos melhor não... Inventamos um mecanismo para dizer que não é boa avaliação. Mas é errado, é preciso ter avaliação. Sobretudo, como eu disse aqui, com esse propósito de melhorar o ensino e não de punir o aluno. Então, eu acho que o Enem foi um passo adiante. E o Provão também. E foi muito difícil. Agora é a sua vez. Eu tenho uma pergunta sobre a Copa. Copa? Isso. Na sua experiência como... Você é o que é? De que clube você é? Eu sou meio corintiano. Então tá bom, pode fazer. Eu também sou, pode ir. Então, na sua experiência como presidente, quando você assumiu o cargo de presidente, o país estava meio problemado, assim. Quebrado. Quebrado. Você acha que o Brasil tem estrutura para abrigar um evento como a Copa? E se, tipo... Vamos lá. Primeiro, o problema é de estrutura ainda não tem, porque está se vendo. Não tem os aeroportos, não tem hotel, não tem estádios suficientes, tal e coisa. A questão é saber se vale a pena fazer uma Copa, quer dizer, se o recurso que se joga na Copa é o melhor recurso para ser usado. Claro que a Copa tem um efeito de atração, chama a atenção do mundo para o país, e pode gerar uma expectativa favorável, e pode motivar o país também, né? Então você tem que fazer um balanceamento entre isso, que é positivo, e o custo que isso vai ter. Na medida em que você conseguir transformar a Copa em um evento privado, ou seja, que não seja o nosso dinheiro que vá para lá, é ótimo, porque são os clubes, quem vai ganhar dinheiro não é o governo, não é o povo, quem vai ganhar dinheiro são os que fazem do futebol um negócio. Então, na medida que você conseguir fazer com que essa gente arque com o custo, melhor. É difícil, veja aqui no Brasil, vamos fazer no nosso clube, lá, o Itaquerão, né? Bom, agora uma pressão enorme, para quê? Para que o governo dê dinheiro, para que a prefeitura dê dinheiro, aí já está errado, porque o que tem a população a ver com isso, né? Algum apoio vai lá.
Por outro lado, nós fizemos a Copa de uma maneira ambiciosa. Vamos fazer, eu não sei exatamente, 12 estados. Bom, aí você vai fazer muitos estádios. E depois, quem que vai usar isso aí? Podíamos analisar o que aconteceu com as Copas em outros países, sobretudo com as Olimpíadas. Houve algumas que deram um resultado positivo. De Barcelona, por exemplo, na Espanha. Mudou a cidade, mudou a vida da cidade, melhorou a cidade. Então, ficou alguma coisa para lá. Na Grécia já foi um endividamento grande. O empate está aí estourando a Grécia agora. Então, o problema é como faz. Não é só, vamos fazer a Copa, tá bem, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer uma Copa botando dinheiro público em grande quantidade? Podemos fazer isso em menos locais, não em tantos? Enfim, é muito mais isso. Eu acho que ninguém pode dizer um país que não é bom fazer um evento que é um evento popular e que atrai a atenção do mundo. É bom. Nós não estamos preparados. Nós não estamos, mas talvez possa ser um incentivo para que nós nos preparemos. Estamos atrasados, que a Copa é amanhã. Estamos atrasados. Viu? Agora que estão pensando como é que vai fazer com o aeroporto e tal. Aí o que vai acontecer? Tudo vai sair mais caro. Que vai ser feito na última hora, vai ter que pagar extra, e aí vem tudo, incluindo corrupção no meio, vem tudo. Então, a Olimpíada, que vai ser no Rio, já é uma coisa mais, digamos assim, razoável, porque vai ser daqui a mais tempo, é numa cidade só, que já tem alguma base e que tem tempo para melhorar essa base. Enfim, eu acho isso, tem que fazer, mas cuidado, não jogar muito dinheiro que não é apropriado para isso, e também sem muita basófia, quer dizer, tem que fazer. Aqui não adianta, quer dizer, nós somos o maior do mundo, não, tem que fazer os aeroportos. Se vocês tiverem experiência de descer em avião internacional no Brasil, vocês vão ver que nós não estamos nada preparados. Você leva 2, 3 horas para se desembaraçar do aeroporto. Como é que vai ser? Se é que vem uma afluência de gente grande, vai ser complicado. Vamos ter que correr muito, e para correr muito vai custar muito caro. E aí quem é que vai pagar? Não são só os corintianos, não. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu gostaria de saber qual foi a importância do PROEV dentro do seu governo. Do PROER? PROEV, Programa de... Eu não conheço. Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. PROER. PROER. Foi fundamental. O que é isso? Eu sei com esse nome tão complicado. Isso é o seguinte, quando o Brasil estava com muita inflação, e quando nós conseguimos parar a inflação, isso produz uma grande confusão no país. Por quê? Porque o governo vivia da inflação. Como é que o governo vive da inflação? O governo faz uma obra, contrata com alguém e atrasa 3 meses o pagamento. Se a inflação é de 20% ao mês, já dá uma confusão para quem fez a obra. Isso dá margem também a quem fez a obra pedir no começo um preço absurdo e depois ninguém sabe quanto valeu mesmo. A confusão era total. Bom, e também porque as pessoas que viviam de salário, no fim do mês, seu salário valia menos. E quem tinha dinheiro no banco, como nós criamos, o Brasil inventou a correção monetária, o dinheiro subia automaticamente. Mas quem não tinha dinheiro no banco, era uma imensa maioria, simplesmente a inflação era o imposto do qual o governo vivia, na verdade. Bom, e não só o governo, os bancos também. Os bancos tinham lá, nem sabiam se estavam no lucro ou no prejuízo, porque era uma confusão tão grande, e com o cálculo da correção monetária, que é um tanto arbitrário e tal. Bem, então quando você estabiliza, aquele dinheiro que era espuma, some, não tem a inflação. Então não tem a inflação, você não tem um aumento automático dos valores no fim do mês. Então muitos bancos entraram em dificuldade. Bom, nós tivemos que criar um sistema. O que você faz com o banco que está em maus lençóis? Bom, no passado, quando houve outras tentativas, chamava-se um banco maior e dizia, olha, você compra esse banco e eu passo do Tesouro, do Banco Central, recursos para você. E fazia uma coisa marmelada. Bom, nós achamos que não era correto fazer isso. Vamos fazer o seguinte, se o banco está em maus lençóis, o banqueiro é responsável. Então, ele tem que sair do banco, tem que vender o banco pelo valor do banco de hoje. Ou seja, um banco que está meio quebrado. Vende para quem possa. Tem aí um prejuízo. Esse prejuízo fica no Banco Central, com dinheiro que é do Banco Central, que é do depósito dos outros bancos, até que pague. E vocês, proprietários, não só perdem o banco, como seus bens pessoais
também ficam bloqueados, até que vocês paguem a dívida. Isso é que foi o PROE. E vários bancos foram fechados dessa maneira. E com isso foi possível. Depois o Banco Central impôs regras para evitar que os bancos, na nova regra do real, que os bancos fizessem também a mesma coisa do passado. Então, não houve, vocês pegaram as perguntas difíceis, não houve o que se chama alavancamento. Quer dizer, os bancos, como é que o banco funciona? O banco toma dinheiro de todos nós, você deposita. Né? E ele te paga por esse depósito um juro. Digamos que ele pague 10. Bom, aí ele pega esse dinheiro e ele empresta. Ele empresta por 20. Então, o banco ganha usando o nosso dinheiro, não é o dinheiro do banqueiro, é o nosso dinheiro, é o dinheiro de todo mundo que depositou lá para fazer. E é certo, no mundo todo assim. E faz o diferencial e ganha. Muito bem. Quando o banco vai mal, ele tem que ter capital. Ou seja, os banqueiros têm que dizer, olha, se eu fiz mau negócio aqui, ali e acolá, eu tenho que tirar do meu para pagar. Isso tem uma regra que foi estabelecida aí no Banco Internacional de Ajustes, que diz o seguinte: você não pode emprestar mais do que 12 vezes o seu capital. Então, se você tem um capital de 1 bilhão, você pode emprestar 12, tá? Não mais do que 12. Por quê? Porque se você empresta 12, a probabilidade que alguns quebrem existe, mas não é tanto que seu 1 bilhão não resista a poder pagar. Nos Estados Unidos, eles emprestavam 40 vezes mais. Então, os bancos, quando deu a crise, não tinham como pagar. No Brasil, desde o PROER, nós seguimos a regra da Basileia. Os bancos não podem emprestar além de um certo número de vezes o seu capital. Então, nenhum banco de lá para cá quebrou mais. Ficaram mais estáveis, né? E os bancos que quebraram do passado, eles foram vendidos, a parte que podia funcionar, e a parte que não podia ficou presa no Banco Central, e o dinheiro dos banqueiros preso, até hoje está preso, de vários deles. E nós fechamos uns 20 ou 30 bancos. Foi o PROER e o PROES, que esse é para pegar os bancos públicos, que estavam na mesma situação, quebrados, falidos. Então, como é que você faz com isso? Ou seja, isso foi uma maneira de colocar ordem no sistema, não para defender o banqueiro, mas para defender o sistema financeiro. Ou seja, se o banco quebra, o depositante não vai pagar o prejuízo. Porque se você tem dinheiro, seu dinheiro de salário, você põe num banco. Você não sabe o que o banco está fazendo com o seu dinheiro. Você não é responsável pelo que ele está fazendo. Então, você tem que ter um mecanismo que não pode deixar que o banco simplesmente vá à falência, porque aí você vai perder seu dinheiro. Então, foi para isso que se fez o PROER, para salvar ao mesmo tempo o depositante, não dar um privilégio ao banqueiro que agiu mal e obrigar a botar regras para que os banqueiros que continuassem ativos pudessem funcionar dentro de certas regras. Isso deu estabilidade ao sistema financeiro brasileiro. Tá aí, todo mundo fala disso e tal. Foram esses dois mecanismos, o PROER e o PROES, que criaram as bases para um sistema financeiro mais sólido. Está difícil hoje aqui, daqui a pouco eu não passo no exame. Perguntas muito duras. Meu nome é Mayara e eu queria entender melhor sobre a inflação, porque é realmente difícil para a gente entender como foi. E por que houve tantas mudanças no nome da moeda daqui? E por que não deu certo? Aí chegou o Plano Real e deu certo. Bom, tem muitos tipos de inflação, né? Não vou entrar em detalhe, porque é muito complicado. Bom, mas basicamente a inflação significa o seguinte: o dinheiro está perdendo o seu valor. Por quê? Porque quem emite o dinheiro, ou seja, o governo, está sem credibilidade para garantir que aquele valor vai ser honrado. Por que o governo está sem credibilidade? Porque o governo está muito endividado ou coisas pelo estilo. Isso é um dos fatores da inflação. O outro é que você pode ter momentos em que a demanda, o consumo, cresça muito e a produção não cresça. Então, os preços começam a subir também. Em geral, se somam esses fatores e isso produz esse descontrole do valor da moeda. A moeda vai perdendo seu valor. Bom, o que faz a moeda perder o valor, eu disse aqui, dei alguns elementos, são elementos que dependem de você reorganizar o modo como o governo funciona, ou como as empresas funcionam. Você tem que entrar nessa questão. Mas, além disso, você tem o que se chama memória inflacionária. Eles chamam de inércia inflacionária. Quando você está vivendo um momento de inflação, as pessoas todas esperam que no outro mês o preço suba. E ela sobe o preço. Você tem isso aqui, essa água mineral da minha fonte lá, vai valer mais todo mês, você vai aumentando o preço. O trabalhador quer mais salário também, e aí vai o sindicato, pede mais salário. O empresário não tem por que não dar um aumento de salário, porque depois ele passa para o preço. E isso cria
uma espiral que um vai acelerando a subida de preços do outro. Bom, isso você tem um mecanismo quase que automático, as pessoas já sabem que vai aumentar, então aumentam. Então, quando nós lidamos com a questão da inflação, nós tivemos que lidar com essas duas questões. Um é essa inércia que as pessoas pensam que vai repetir sempre a inflação. Tem que quebrar isso. Por isso que nós criamos uma nova moeda. Para dizer, olha, e no caso, eu não vou entrar em detalhes, vocês viram lá em cima, provavelmente, ou lá embaixo. O RV, a Unidade Real de Valor, que é uma moeda fictícia, para dizer, olha, você pode imaginar a sua vida como uma moeda estável, não precisa ser sempre inestável. Né? Você pode imaginar, você não leva a isso. E nós mudamos num dia só, que foi dia 1º de julho de 94, toda a moeda do Brasil passou a chamar real, cunhamos coisas novas para acabar com essa memória que vai perder o valor. Bem, em geral, muitas vezes foi feito, você muda o nome da moeda. Bom, e por que não funcionava? Porque isso não basta. Você tem que trabalhar no outro lado, tem que organizar as finanças públicas, tem que organizar os bancos, PROES, você tem que reorganizar o modo como a economia funciona. Você tem que disciplinar o governo não pode fazer dívida sem limite. Nós criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal depois, que impede que os governadores e prefeitos contraiam dívidas para o sucessor pagar. Amarramos isso tudo no Banco Central e no Senado. Foi um trabalho enorme, de muitos anos, para você criar um sentimento de que você tem que ser fiscalmente responsável. Você não pode imaginar que você simplesmente vai aumentar o imposto e com isso resolve tudo, que não vai resolver se você continuar gastando muito. Tem que ter limite de endividamento. Tem que pegar o orçamento do país e botar o orçamento mais ou menos de acordo com a arrecadação. Quando você tem inflação, como é que você faz o orçamento? Você calcula a inflação do ano seguinte. É arbitrário. Eu digo, o ano que vem a inflação vai ser de 10%. Aí você manda o seu orçamento para o Congresso, com os preços atuais, e diz, olha, acrescentem mais 10%, que o ano que vem vai ser mais 10%. Aí vem lá os deputados e dizem, não é 10%, não, é 20%. Então aumenta a possibilidade de arrecadação. E, ao mesmo tempo, aumenta o gasto. Só que a arrecadação não tem inflação tão alta, não vem o tributo, não vem a arrecadação, mas vem o gasto. Então você toma mais empréstimo. Tem que acabar com isso. E isso é uma briga política. Você tem que ter força para botar a casa em ordem, para poder botar a ordem na economia. O que nós fizemos foi isso. Por que o plano cruzado, que foi feito pelo presidente Sarney, não deu certo? Basicamente, o cruzado e o real é mais ou menos parecido que foi feito. Só que, quando o cruzado foi feito, digamos, em janeiro, não me lembro bem, ou fevereiro, quando chegou em maio, já era visível que os gastos do governo estavam aumentando. E em julho, eles se reuniram, ministros e tudo, e alguns ministros disseram, olha, isso vai estourar. E em novembro estourou, porque não seguraram o gasto, só trocaram o nome da moeda e fizeram outras ginásticas, mas não seguraram o gasto público, não reorganizaram a economia. Então é isso. Foi isso que nós fizemos. O real é apenas, digamos, a troca da moeda é apenas um dos momentos de um processo muito longo, muito difícil de fazer com que os governos sejam responsáveis. Né? E também e você tendo um governo responsável e uma moeda mais estável, o que acontece? Aumenta o investimento. O pessoal confia. E se o pessoal confia, você aumenta a produção. Quando foi feito o plano cruzado, como o dinheiro, como no real também, imediatamente o poder de compra da massa popular aumenta. Então começaram a querer comprar mais coisas. Você viu aí nos filminhos que estão lá? Né? Começaram a querer comprar mais carne. E não tinha carne, não tinha boi. Vai laçar boi no campo, não sei o que e tal. Não vai, porque a produção não acompanhou a demanda, porque a demanda foi fortalecida imediatamente. Você não pode. Por quê? Porque foi dado um aumento de salário no momento que foi feito o plano cruzado. Isso foi a maior briga que eu tive, eu era ministro da Fazenda. Todo presidente da República quer dar aumento de salário, é lógico, que é bom. E outros ministros. E como é que você vai dizer, olha, não tem que dar aumento de salário? Não pode. O salário é injusto, é. A redistribuição de renda é injusta, é. Como é que você vai dizer que não está de acordo? Mas se você disser que está de acordo, dá um aumento, você arrebentou com o plano. Você fala, não pode dar aumento agora. O simples fato de dar estabilização da moeda já dá o aumento. Depois você pode dar aumento, mas naquele momento, se você der aumento, você aumenta a demanda. A pessoa fica com mais dinheiro no bolso, vai comprar mais, e não tem produção. Porque a produção não aumenta instantaneamente. Aí isso estoura tudo. Foi o que aconteceu no plano cruzado. No fundo, é uma briga política. Quer dizer, você tem que ter força para dizer sim, não, aqui sim, aqui não, tendo em vista organizar a economia. É muito difícil dizer, eu vetei o aumento do salário mínimo. Um dos primeiros vetos que eu fiz como presidente, imagina que coisa dolorosa. Congresso, na sua
generosidade, dobrou o salário mínimo. Arrebentava o plano na hora. Né? Eu vetei o aumento do salário mínimo. Tá, greve, protesto e tal. Se eu não tivesse vetado, tinha explorado tudo. Nós não tínhamos o que tivemos depois. Né? Mas você tem que ter consciência, tem que saber, olha, eu estou fazendo isso porque eu sei que vai acontecer e isso vai ser bom porque depois vai aumentar o salário, mas agora não pode. É muito difícil, né? Você tem que ter liderança e visão de futuro e capacidade de dizer, não vou fazer. E vai todo mundo gritar, enfim. É melhor não experimentar. Oi, meu nome é Carol. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a reforma agrária e qual a dificuldade dela ser aplicada no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a reforma agrária está sendo aplicada no Brasil. Né? Muito poucos países do mundo fizeram reforma agrária, sobretudo sem revolução. Cuba fez uma revolução. A União Soviética fez, mas foi não só uma revolução, como teve que matar milhões de pessoas para tirar do campo e tal e coisa. A China fez também. Agora, a reforma agrária sem revolução é complicado. Mesmo o México fez com alguma revolução, o Chile fez sem revolução. E nós estamos fazendo sem revolução. Bom, eu acho que era necessário fazer reforma agrária. Existe aí vários aspectos complicados, que é o seguinte: a grande produção agrícola hoje não é a partir da pequena propriedade, é do agrobusiness. Né? A grande prosperidade da economia brasileira, da agricultura brasileira, nós hoje somos o maior exportador de quase tudo. Primeiro, segundo, terceiro, em quase tudo. Isso veio do agrobusiness. Então, você tem que não imaginar que, ao fazer a reforma agrária, você está resolvendo esses problemas. Não está. Você está resolvendo outros problemas. Quais? O da pobreza, pessoas que precisam de ter lugar para trabalhar, ou de agricultura familiar de subsistência, que sempre, do ponto de vista do mercado, tem sua importância, e o da igualdade. Né? Bom, sempre houve ideia no Brasil de fazer reforma agrária. Se for ler o José Bonifácio de Andrade de Silva, no século XVIII ele já escreveu sobre isso. Bom, e no XIX também. Tem que fazer reforma agrária. Por quê? Porque tem tanta terra e tem tanta gente precisando trabalhar. Muito bem. E sempre houve tentativas. Os militares tentaram fazer reforma agrária. De fato, ela avançou muito, foi no meu período e no período do Lula, em termos de quantidade de área desapropriada e de distribuição de terra e tal. Bom, com muitos problemas. Por quê? Porque o estoque de pessoas que querem terra e precisam de terra e sabem trabalhar na terra não é infinito. Se você for olhar no Brasil, propriamente quem tem a mentalidade que na Europa chama de camponês são os agricultores do Sul, que são descendentes de poloneses, italianos, de alemães, que vêm de uma tradição de países que têm pequena agricultura. No Norte e no Nordeste nunca houve assim, porque lá o que tinha um grande latifúndio com escravo. Não tem um proprietário, pequeno proprietário. O grosso do pessoal que se moveu pela reforma agrária são filhos e netos de pequenos proprietários que perderam a terra porque foi dividida. Né? Então, esses sabem trabalhar na terra. Se você olhar o que está acontecendo no Brasil, é um deslocamento brutal de agricultores do Sul para o centro-oeste do Brasil, norte do Brasil. Fizeram toda essa expansão porque tem uma cultura de trabalhar na terra. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não tenho certeza porque eu não tenho os dados. Provavelmente aqueles que são aptos a trabalhar na terra e que vêm dessa cultura já têm terra. Porque houve muita distribuição de terra. Claro que ainda tem problemas, no Nordeste especialmente. Há áreas que você tem que concentrar e atender. Segundo, a reforma agrária não é só dar a terra, é muito mais complicado. Você tem que dar o crédito, você tem que dar a instrução, enfim, tem que dar a casa. É um processo caro. Nunca ninguém avaliou quanto custa, quanto está custando a reforma agrária e nem fez uma espécie de comparação, qual é o benefício e quanto custa. Eu não sei, é caro. Possivelmente, se você desse bolsa, era mais barato do que fazer, mas não vale, porque a reforma te dá terra, e dá dignidade e dá trabalho. Eu não sei, mas porque eu não sei mesmo, porque não há pesquisa sobre isso. O MST entrou muito violentamente aí, ninguém toca nesse tema que fica tabu. Eu não sei realmente qual é o estoque de pessoas às quais você dando terra, elas vão trabalhar na terra. Né? Eu acho que está diminuindo esse estoque, por mil razões, inclusive pela urbanização, pelo fato que as pessoas já não querem melhorar na vida ou não têm interesse mais na terra e tal e coisa. E isso não quer dizer que não se deva consolidar o que já foi feito, que eu acho que deve,
e continuar a fazer com mais critério. Mais critério. É muito complicado isso aí. Muita terra foi desapropriada porque o próprio proprietário, como não tem outro mercado, vendeu. Forçou, fez acordo para que ocupe a terra para o governo ter que pagar. É terra que não serve, né? Não adianta você dar uma terra lá longe que não tenha sentido. Então, em outros termos, eu acho que nós estamos fazendo uma reforma agrária, um dos poucos países que conseguiu fazer alguma coisa de reforma agrária, precisa avaliar. Quando eu digo precisa, porque eu não sei também, eu sei que não tem avaliação, porque eu tenho tentado olhar e falado com as pessoas que mexem no assunto, né? E é preciso continuar, mas com mais critério. É preciso olhar bem onde fazer, o que fazer e quem é a pessoa que vai para a terra. Se realmente tem capacidade e vocação para trabalhar na terra, ou se são somente pobres que querem um pedaço de terra. É justo que queiram, mas o que eles vão fazer com a terra? Vão vender depois, porque e estão vendendo, né? Tem que impedir que vendam. No México houve um processo terrível que fizeram no México. Depois houve uma recomposição de novo da propriedade agrícola, porque o pessoal foi vendendo, porque a terra valoriza, aí você vende a terra, não vai ficar lá na terra. Então é isso. Mas isso eu não digo para desanimar. Todos esses processos são difíceis. A inflação era muito difícil também, a reforma agrária é muito difícil também. Agora, tem que fazer com critério, tem que fazer com firmeza e com critério e com transparência, né? E eu acho que aqui politizou demais a questão da reforma agrária em prejuízo de uma efetivação de resultados positivos. Tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta... Hein? Tem mais uma? Tem muitas, na verdade. Hein? Só uma curiosidade. O senhor sonhava em ser presidente quando criança? Eu não sonhava. Não, imagina, não. Nunca. Não. Não, depois inventaram que eu sonhava, que eu sempre quis ser presidente. Até mesmo quando estava fazendo o Plano Real, eu custei muito a aceitar a ideia de vir ser candidato, porque eu queria consolidar o Prêmio Real. Não estava com a ideia de ser candidato. É porque só quando eu percebi que ou eu era candidato e ganhava, ou iam destruir o Plano Real, porque o Lula, que era o que ia ganhar, era contra naquela época, né? E o Itamar não teria a quem apoiar. Então eu digo, tá bom, então perdido por perdido, vamos lá. E ganhei, né? Mas não sonhava, não. Tem pessoas que têm realmente obsessão, querem ser isso, querem ser aquilo. Eu acho que na vida a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar, tem que ser mais flexível. Tá bom, pode ser presidente, pode não ser, pode ser professor, pode ser padre, pode ser o que você quiser. O importante é que seja bem, que você se sinta bem e faça bem o que está fazendo, né? Eu escrevi um livro que só está em inglês, chama-se The Accidental President of Brazil. O presidente é por acaso do Brasil, né? E as pessoas ficam, mas foi. Quer dizer, se não fosse por acaso eu ter deixado de ser ministro do exterior para ser ministro da Fazenda e ter conseguido acertar a inflação, eu não seria presidente. Não tinha por que ser presidente, nunca fui uma pessoa de carreira política, no sentido assim, de política profissional, nunca vivi da política, né? Então, não sonhei. Mas é bom. Olha, muito obrigado a vocês, hein?